Pai Celestial, neste instante sagrado que marca o cair da noite de 9 de dezembro de 2025, ergo minha voz e meu coração a Ti, meu refúgio e fortaleza. As sombras se adensam, e com elas, muitas vezes, vêm as incertezas, os medos que sussurram em nossos ouvidos, as preocupações que pesam em nossa alma. Sei que o dia de hoje trouxe seus próprios desafios, suas próprias lutas, talvez batalhas invisíveis que apenas o Teu olhar onisciente pode verdadeiramente compreender. Há momentos em que nos sentimos pequenos diante da imensidão dos problemas, em que a esperança parece um fio tênue prestes a se romper. É neste cenário, meu Deus, que busco a Tua presença transformadora, o Teu abraço que acalma a tempestade interior. A Tua palavra nos assegura em Salmos 46:1 que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, uma ajuda sempre presente na adversidade. É essa promessa que agarro agora, não como uma mera frase bonita, mas como a rocha firme sobre a qual edifico minha fé nesta noite. Que Tua luz penetre as trevas do meu entendimento, dissipando as dúvidas e me lembrando de que, em Ti, sou mais que vencedor. Este momento específico, esta noite de 9 de dezembro de 2025, tem um peso singular. O ano está chegando ao fim, e as reflexões se intensificam. O que foi realizado? O que ficou para trás? Quais sonhos ainda aguardam o Teu toque para se manifestarem? Vejo em meu coração anseios profundos por cura, por restauração, por um novo direcionamento. Há feridas que o tempo não cicatrizou completamente, há caminhos que parecem obscurecidos, e há a tentação constante de olhar para as circunstâncias e me sentir derrotado. Mas hoje, eu me recuso a ceder a essa narrativa. Hoje, eu escolho crer na Tua soberania, na Tua bondade inabalável, na Tua capacidade de transformar o caos em ordem, a dor em propósito, e a fraqueza em poder. A minha oração não é apenas um lamento, mas uma declaração de que, mesmo em meio às dificuldades que se apresentaram neste dia, e que podem se projetar para o amanhã, a minha confiança está depositada em Ti. Que esta noite seja um portal para uma nova experiência da Tua graça, um momento em que possamos sentir de forma palpável o Teu poder agindo em nossas vidas, redefinindo as nossas realidades e nos capacitando para as batalhas que virão, ou para os momentos de doce descanso em Tua presença. A escuridão exterior que se instala ao meu redor é um espelho das batalhas que muitas vezes travamos em nosso interior. São pensamentos que nos assaltam, medos que nos paralisam, dúvidas que corroem a nossa fé. Sinto o peso das expectativas, as pressões do mundo, as acusações do inimigo que tentam nos convencer de que não somos dignos, de que não somos capazes, de que estamos sozinhos. Mas eu me lembro, meu Deus, que a Tua palavra é um escudo contra essas investidas. Em Efésios 6:16, somos instruídos a erguer o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Este escudo não é uma mera metáfora, é a convicção profunda em quem Tu és e no que já realizaste por nós em Cristo Jesus. É a certeza de que o Teu amor é maior que qualquer pecado, a Tua graça é mais abundante que qualquer falha, e o Teu poder é mais forte que qualquer adversidade. Nesta noite, eu escolho erguer este escudo, não com minhas próprias forças, mas com a força que Tu me concedes. Que cada pensamento de desânimo seja confrontado pela verdade do Teu amor, que cada medo seja silenciado pelo som da Tua voz que nos diz: não temas, pois eu estou contigo. Reconheço, Senhor, que a minha própria jornada tem sido marcada por momentos de grande fragilidade, por quedas que me fizeram questionar a minha própria fé. Houve dias em que o peso do mundo parecia insuportável, em que as lágrimas eram minhas únicas companheiras. E nesses momentos, a tentação de desistir, de me entregar à desesperança, era imensa. Mas Tu, em Tua infinita misericórdia, sempre estendeste a Tua mão. Lembra-me, Senhor, dos milagres que já operaste, das vitórias que já conquistamos juntos. Que a memória dessas intervenções divinas fortaleça a minha fé agora. Que eu possa, como Davi, declarar em Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu protetor, de quem terei pavor? Essa declaração não é um ato de arrogância, mas um testemunho da Tua fidelidade. É a confissão de que, quando me coloco sob a Tua proteção, nenhuma força contrária pode me deter. Que esta noite, eu possa sentir a Tua presença como um manto de segurança, envolvendo-me, protegendo-me, e renovando as minhas forças para enfrentar o que vier. O ar da noite carrega em si uma quietude que pode ser tanto reconfortante quanto assustadora. É um convite ao silêncio, à introspecção, mas também um espaço onde as vozes da dúvida e do medo podem se tornar mais audíveis. Eu sei que, a cada dia, enfrentamos um campo de batalha espiritual, um conflito que não se limita ao visível. Há principados e potestades,
forças das trevas que buscam nos desviar do caminho da luz. Mas a tua palavra me assegura, Senhor, que tu és o nosso escudo e a nossa espada. Em Isaías 54:17, tu prometes: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa promessa é o meu alicerce. É a certeza de que, revestido da tua armadura, equipado com a tua palavra, e fortalecido pelo teu espírito, eu posso permanecer firme. Que esta noite, Senhor, eu possa sentir a tua mão poderosa sobre mim, repelindo todo dardo de enfermidade, toda maldição de pobreza, toda palavra de desunião lançada contra mim e minha família. Que o teu poder protetor seja um cerco inexpugnável ao meu redor, impedindo que qualquer mal me alcance. Que esta noite, meu Deus, seja um tempo de profunda conexão contigo, um momento em que possamos ouvir a tua voz suave e poderosa em meio ao barulho do mundo. Que as preocupações que nos afligem hoje sejam entregues em tuas mãos, confiando que o teu plano é perfeito e o teu tempo é exato. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Em Filipenses 4:6-7, somos instruídos a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, apresentarmos nossas petições a Deus em oração e súplica, com ações de graças. E a promessa é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que esta paz seja o nosso cobertor esta noite, dissipando qualquer vestígio de ansiedade e nos permitindo adormecer em tua presença. Que, ao acordarmos amanhã, possamos fazê-lo com um espírito renovado, com a força do teu espírito nos guiando, e com a convicção de que cada novo dia é uma oportunidade para vivermos de acordo com a tua vontade. Que a tua bênção nos acompanhe nesta noite e em todos os dias vindouros. Agora, voltemos nosso olhar para um aspecto ainda mais profundo da nossa caminhada espiritual, focando em como a palavra de Deus nos instrui a não apenas resistir, mas a prosperar ativamente em meio às adversidades que se apresentam. A promessa de que nenhuma arma forjada contra ti prosperará não é um convite à passividade, mas um chamado à ação estratégica, fundamentada na sabedoria divina. Pensemos, por exemplo, na forma como um agricultor paciente não se limita a esperar que as ervas daninhas morram, mas as arranca pela raiz, prepara o solo e planta sementes de fruto. Da mesma forma, somos chamados a identificar as raízes das dificuldades em nossas vidas, seja a raiz da inveja, do orgulho, do medo ou da incredulidade, e a erradicá-las com a verdade do Evangelho. Isto implica um autoexame honesto, uma disposição para confessar nossas falhas e um pedido sincero pela intervenção divina para nos transformar de dentro para fora. Quando o inimigo lança dardos de desânimo, não devemos apenas nos defender, mas contra-atacar com declarações de fé que reorientam nossa perspectiva. Por exemplo, em vez de ruminar sobre um revés profissional, podemos declarar: Senhor, esta porta que se fechou abre caminho para um propósito maior que ainda não vejo, e confio na tua direção. Ademais, a profecia de Isaías sobre a condenação de toda língua que se levanta em juízo contra nós nos convida a uma postura de autoridade espiritual que vai além da mera defesa. Não se trata apenas de apagar os dardos, mas de silenciar as vozes acusadoras, tanto as externas quanto as internas. Considere a importância de termos discernimento espiritual para identificar quando uma crítica é construtiva e quando é um ataque disfarçado. Quando confrontados com calúnias ou palavras de desaprovação que visam nos diminuir, a nossa resposta não deve ser a retaliação, mas a oração e a declaração da verdade de Deus sobre nós. É como se, em vez de revidar um golpe, nós erguessemos um escudo de luz que reflete de volta a origem da agressão, desfazendo-a em sua própria negatividade. Isso exige uma disciplina mental rigorosa, um treinamento constante do nosso pensamento para se alinhar com os pensamentos de Deus, conforme descrito em 2 Coríntios 10:5, e nós, em nosso poder, sujeitamos todo pensamento à obediência de Cristo. Em contrapartida, é fundamental entender que essa autoridade e prosperidade não advém de nossa própria força, mas da nossa união com Cristo. A Bíblia nos ensina que fomos crucificados com Ele, sepultados com Ele e ressuscitados com Ele para uma nova vida. Essa realidade espiritual nos confere uma identidade que é imune às investidas do mal. Se o inimigo tenta nos acusar de pecados passados, podemos responder com a verdade da redenção: fui perdoado, fui justificado pelo sangue de Jesus, e minha identidade está nele. Se ele tenta nos aprisionar em padrões de comportamento destrutivos, podemos declarar: pois o pecado não terá domínio sobre mim, visto que não estou sob a lei, mas sob a graça. Romanos 6:14. Essa perspectiva nos capacita a ver as dificuldades não como sentenças definitivas,
mas como oportunidades de demonstrar a vitória que já conquistamos em Cristo. É um convite a vivermos cada dia como se a batalha já tivesse sido vencida, porque, de fato, no plano eterno de Deus, ela foi. Por outro lado, a aplicação prática dessa promessa se manifesta em nossa capacidade de perseverar. A perseverança não é simplesmente aguentar, é avançar com fé, mesmo quando os resultados não são imediatos. Imagine um explorador que, ao se deparar com um obstáculo intransponível em seu caminho, não desiste de seu objetivo, mas busca uma rota alternativa, explora novas possibilidades e mantém o foco no destino final. Da mesma forma, quando as circunstâncias nos apresentam um muro, somos chamados a buscar em Deus a estratégia para contorná-lo, atravessá-lo ou até mesmo derrubá-lo. Isso pode envolver buscar aconselhamento sábio, aprender novas habilidades, ou simplesmente esperar com paciência o momento certo para agir. A fé que opera em nós é uma força dinâmica que nos impulsiona para frente, nos dando a resiliência necessária para superar os desafios. Além disso, a promessa de que toda língua que se levantar em juízo será condenada nos encoraja a sermos agentes de reconciliação e verdade em um mundo muitas vezes marcado pela discórdia. Em vez de nos deixarmos consumir pela amargura quando somos mal compreendidos ou atacados, somos chamados a responder com amor e graça, refletindo o caráter de Cristo. Isso não significa ser conivente com o erro, mas sim demonstrar que o poder transformador do Evangelho pode superar até mesmo as mais profundas feridas causadas por palavras cruéis. É um convite a quebrar ciclos de maldição com bênçãos, a responder à hostilidade com compaixão e a plantar sementes de esperança onde antes havia desespero. Essa é a verdadeira prosperidade espiritual, não apenas estar livre de ataques, mas ser um farol de luz e verdade em meio às trevas, demonstrando a força inabalável do amor de Deus. Ao contemplarmos a jornada até este ponto, percebemos que as diversas facetas da proteção divina e da nossa resposta em fé convergem para um ponto central de profunda relevância. É como se, após percorrer um labirinto intrincado, as pistas que encontramos nos levassem a um horizonte mais amplo, onde a clareza se revela não como uma resposta única, mas como um entendimento em expansão. As lutas internas e externas, os medos que nos assaltam e as promessas que nos fortalecem, tudo isso se entrelaça em uma tapeçaria complexa, cujo desenho final é ditado pela soberania e pelo amor incondicional de Deus. A jornada nos ensinou que a força não reside em nossa capacidade de evitar os golpes, mas em nossa profunda conexão com aquele que já venceu a batalha definitiva, capacitando-nos a viver em sua vitória. Nesse entrelaçamento de experiências e verdades, a compreensão do agir divino se aprofunda. Não se trata apenas de um escudo que nos protege, mas de uma presença viva que nos molda e nos capacita a navegar pelas águas, por vezes turbulentas, da existência. As revelações anteriores nos mostram que, ao nos rendermos à sua vontade, descobrimos uma reserva de resiliência que transcende nossas limitações humanas. É como um rio que, ao encontrar um obstáculo em seu curso, não para, mas encontra caminhos alternativos, fluindo com persistência em direção ao seu destino final. Essa fluidez e essa capacidade de adaptação em meio às provações são reflexos diretos da nossa comunhão com a fonte inesgotável de poder e sabedoria. À medida que nos aproximamos do desfecho, torna-se evidente que as lições aprendidas e as verdades proclamadas não são meras teorias, mas convites urgentes à prática. A fé que professamos é testada e, ao mesmo tempo, fortalecida em cada desafio superado, em cada momento de entrega e confiança. O que antes poderia parecer um fardo insuportável, agora se revela como uma oportunidade para experimentar a força transformadora do Altíssimo. A jornada nos guiou para um lugar onde a esperança não é apenas um desejo, mas uma convicção profunda, solidificada pela experiência e pela palavra. É como se, ao juntarmos os fragmentos dispersos, um mosaico de esperança e de propósito começasse a se formar diante de nossos olhos. Por conseguinte, a implicação mais profunda de tudo que foi compartilhado reside na nossa capacidade de transitar de uma postura de mera reação às circunstâncias para uma atuação proativa, firmada na verdade divina. As batalhas travadas, sejam elas visíveis ou invisíveis, nos ensinam a importância de manter o foco na fonte de toda a força e em seus propósitos eternos. A cada passo, a cada decisão, somos chamados a lembrar que não estamos sozinhos, e que a vitória final já nos pertence. Essa consciência nos liberta do jugo do medo e da ansiedade, permitindo-nos viver com a confiança e a paz que só Ele pode oferecer, preparando o terreno para a afirmação final de nossa fé e o compromisso renovado com o seu reino. Ao chegarmos ao fim desta noite de 9 de dezembro de 2025, e ao contemplarmos as verdades que se desdobraram em nossas almas, percebemos que a jornada não termina aqui, mas se aprofunda.
O que antes pareciam fragmentos isolados de esperança e proteção, agora se unem em uma visão clara e poderosa, a certeza de que, imersos no amor de Deus, somos mais do que capazes de enfrentar qualquer adversidade. A prática que se inicia agora não é um mero acréscimo, mas a própria essência da vida em fé, um convite contínuo para vivermos as realidades espirituais que nos foram reveladas. Não se trata de um escudo que nos isola do mundo, mas de uma armadura que nos capacita a caminhar em meio a ele, com a cabeça erguida e o coração em paz, sabendo que nosso refúgio é eterno e nossa força, inesgotável. A cada sussurro do medo, a cada sombra que tenta nos envolver, lembramos que a luz divina é mais intensa e penetrante. A promessa de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará não é uma garantia de ausência de lutas, mas a afirmação de que, em Cristo, a vitória já está assegurada. É um convite a que olhemos para as batalhas não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de testemunharmos o poder transformador de Deus em ação. A persistência que nos é chamada não é a de um guerreiro solitário, mas a de um filho amado que confia plenamente no cuidado e na direção de seu Pai Celestial. Que esta noite seja um marco, um ponto de virada em nossa compreensão e vivência da fé, onde a esperança se torna ação e a proteção divina, o alicerce de cada passo. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e mentes, não apenas durante o sono desta noite, mas em cada amanhecer que nos aguarda. Que a nossa vida, a partir deste momento, seja um reflexo vívido dessa verdade, que em Deus encontramos não apenas refúgio, mas também a força para prosperar, a coragem para amar e a sabedoria para discernir o caminho. A verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos viver cada dia, confiando na fidelidade de Deus, celebrando suas vitórias em nossa vida e compartilhando sua luz com o mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, agora e para sempre. Amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.